Lendas episódio 71. O arrependimento de Davi. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o profeta Pastor Marconi Silva e hoje falarei sobre o arrependimento de Davi, um dos personagens mais importantes da Bíblia. Ele foi um rei de Israel que cometeu muito erros, mas também se arrependeu profundamente e buscou o perdão de Deus. Ele é um exemplo de como podemos nos reconciliar com o Senhor mesmo após termos falhado. Mas você sabe quem foi Davi e por que ele é tão importante? Veremos um pouco da sua história antes de entrarmos no tema do vídeo. Davi era o filho mais novo de Jessé, um homem da tribo de Judá. Ele era pastor de ovelhas e tocava harpa. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, depois que Saul desobedeceu a Deus e perdeu a sua unção. Davi foi ungido por Samuel, o profeta de Deus. Quando ainda era jovem, ele ficou famoso por derrotar o gigante Golias com uma pedra e uma funda, mostrando a sua fé e a sua coragem. Ele se tornou amigo de Jonatas, o filho de Saul, e se casou com Mical, a filha de Saul. Ele também foi perseguido por Saul, que tinha ciúmes dele e queria matá-lo. Davi fugiu para o deserto e se escondeu em cavernas, mas nunca levantou a mão contra Saul, pois respeitava a sua autoridade. Ele também poupou a vida de Saul 2 vezes. Quando teve a oportunidade de matá-lo, ele confiou em Deus e esperou pelo seu tempo. Depois que Saul morreu em uma batalha contra os filisteus, Davi foi reconhecido como rei de Judá e depois de todo Israel. Ele conquistou Jerusalém e fez dela sua capital. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade e quis construir um templo para Deus, mas Deus disse que seria o seu filho quem faria isso. Deus fez uma aliança com Davi e prometeu que o seu trono seria estabelecido para sempre. Davi foi um grande guerreiro, um líder sábio e um homem devoto a Deus, mas ele também era humano e sujeito a falhas, e foi em um momento de fraqueza que ele cometeu o seu maior pecado. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. O valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Então vamos lá. O arrependimento de Davi pode ser dividido em 3 momentos principais: o pecado, a confissão e a restauração. Veremos cada um deles com mais detalhes e ver o que podemos aprender com eles. O pecado de Davi foi o adultério com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados. Davi viu Batseba tomando banho no terraço e se apaixonou por ela. Ele mandou buscá-la e se deitou com ela. Depois, ele descobriu que ela estava grávida e tentou encobrir o seu erro, mandando Urias voltar da guerra para ficar com ela. Mas Urias não quis ir para casa, pois achava que era uma desonra para os seus companheiros que estavam lutando. Então Davi ordenou que ele fosse colocado na frente da batalha, onde certamente morreria, e assim aconteceu. Davi então tomou Batseba como sua esposa e pensou que ninguém saberia do seu pecado, mas Deus sabia. Esse pecado está registrado em 2 Samuel 11. Esse foi um pecado grave. Por envolver cobiça, adultério, mentira e assassinato, Davi desonrou a Deus, assim, a Batseba, a Urias e a todo o povo de Israel. Ele colocou em risco a sua vida, a sua família, o seu reino e a sua aliança com Deus. Ele se afastou da comunhão com Deus e perdeu a sua alegria. Ele se tornou um homem triste, angustiado e culpado. Ele tentou esconder o seu pecado, mas ele não podia fugir da sua consciência nem do olhar de Deus. Mas por que Davi cometeu esse pecado? O que o levou a cair nessa tentação? A Bíblia nos dá algumas pistas. Em 2 Samuel 11, 1, lemos que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Isso indica que Davi estava relaxado, desinteressado e despreocupado com as suas
responsabilidades como rei, ele não estava onde deveria estar, nem fazendo o que deveria fazer, ele estava ocioso, entediado e vulnerável. Em 2 Samuel 11, 2, lemos que Davi se levantou da cama ao anoitecer e foi passear pelo terraço. Isso indica que Davi estava desanimado, insatisfeito e curioso, ele não estava contente com o que tinha, nem grato pelo que Deus lhe dera, ele estava inquieto, insaciável e imprudente. Em 2 Samuel 11, 3-4, lemos que Davi viu Batseba, perguntou sobre ela e mandou buscá-la. Isso indica que Davi foi dominado pela sua paixão, pelo seu egoísmo e pelo seu orgulho, ele não resistiu à sua carne, nem considerou as consequências do seu ato. Ele não respeitou a mulher alheia, nem temeu a Deus, ele foi impulsivo, irresponsável e rebelde. Esses foram os fatores que contribuíram para o pecado de Davi: a negligência, a insatisfação e a paixão. Eles revelam uma condição do seu coração que estava longe de Deus, que era a fonte da sua força, da sua alegria e da sua paz. Davi se esqueceu de quem ele era e de quem Deus era, ele se deixou levar pelo seu desejo e pelo seu pecado. A confissão de Davi aconteceu quando Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre para oferecê-la a um visitante. Davi ficou indignado com a injustiça e disse que o homem rico merecia morrer. Então Natã disse: "Esse homem és tu." Davi percebeu que tinha sido exposto e confessou: "Pequei contra o Senhor." Natã disse que Deus perdoaria o seu pecado, mas que haveria consequências. A criança que nasceria morreria e a sua casa seria marcada pela violência. Davi se humilhou diante de Deus e escreveu o Salmo 51, onde expressa o seu arrependimento e pede misericórdia. Esse episódio está narrado em 2 Samuel 12. Essa foi uma confissão sincera, pois Davi reconheceu seu pecado, não tentou justificá-lo nem minimizá-lo. Ele admitiu haver ofendido a Deus, que é santo e justo. Ele não pediu apenas o perdão, mas também a purificação, a renovação e a restauração do seu relacionamento com Deus. Ele não se baseou nos seus méritos, mas na graça e na compaixão de Deus. Ele não se desesperou, mas confiou na bondade e na fidelidade de Deus. Ele não se isolou, mas buscou a comunhão com Deus e com os outros. Mas como Davi chegou a esse ponto de confissão? O que o levou a reconhecer o seu erro e buscar o perdão de Deus? A Bíblia também nos dá algumas pistas. Em 2 Samuel 12, 1, lemos que o Senhor enviou Natã a Davi. Isso indica que Deus tomou a iniciativa de ir ao encontro de Davi, mesmo depois do seu pecado. Deus não desistiu de Davi, mas demonstrou o seu amor e a sua misericórdia por ele. Deus não quis deixar Davi no seu pecado, mas quis trazê-lo de volta para si. Deus usou Natã como um instrumento para falar com Davi e mostrar-lhe a verdade sobre o seu pecado. Em 2 Samuel 12, 7, lemos que Natã disse a Davi: "Tu és este homem." Isso indica que Natã confrontou Davi de maneira direta e incisiva, sem rodeios. Ele não tolerou a hipocrisia nem a falsidade, mas expôs a verdade de forma clara e inequívoca. Isso confrontou Davi com a realidade do seu pecado e o levou a uma profunda reflexão sobre suas ações. Davi não pôde mais ignorar ou negar a gravidade do que havia feito. Em 2 Samuel 12, 13, lemos que Davi respondeu a Natã: "Pequei contra o Senhor." Isso indica que Davi reconheceu a sua culpa diante de Deus e do homem. Ele não tentou justificar seus atos, nem transferir a responsabilidade para outros. Ele assumiu a plena responsabilidade por suas ações e confessou seu pecado diante de Deus. Essa foi uma confissão sincera e genuína, marcada por um profundo senso de arrependimento e contrição. A restauração de Davi foi resultado do seu arrependimento sincero e da misericórdia de Deus. Após sua confissão, Deus perdoou Davi, como está registrado em 2 Samuel 12, 13. O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Isso mostra que Deus é gracioso e compassivo, disposto a perdoar aqueles que se arrependem genuinamente de seus pecados e buscam sua misericórdia. No entanto, mesmo com o perdão
divino, Davi ainda enfrentou as consequências de seus atos, incluindo a morte de seu filho com Batseba e os conflitos dentro de sua própria família. A história de Davi nos ensina que o arrependimento verdadeiro envolve não apenas admitir nossos erros, mas também buscar perdão, mudar nossas atitudes e enfrentar as consequências de nossas ações. Ele nos mostra que, mesmo quando falhamos, podemos encontrar perdão e restauração em Deus, se nos voltarmos para Ele de coração sincero. Portanto, que possamos aprender com o exemplo de Davi e buscar sempre a verdadeira reconciliação com Deus em nossas vidas. Em suma, a história do arrependimento de Davi nos ensina que, mesmo diante de nossas falhas e pecados, podemos encontrar perdão e restauração em Deus por meio do arrependimento sincero. Que possamos aprender com o exemplo de Davi a reconhecer nossos erros, confessá-los diante de Deus e buscar a sua misericórdia, sabendo que Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. marconesilva6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.